Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Haha, salve galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo de tutoriais Knights. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre quais swords eu usaria caso fosse começar do zero novamente, do level 8 até o level 400+. Então, como de costume, esse foi o último vídeo do canal, que foi uma hunt alternativa na Lizard City. Para quem procura hunts na faixa do level 200, essa é bem interessante para você, dá uma olhada lá depois. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal para fortalecer esse conteúdo de Knights, deixa o seu like e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Bora pro vídeo! Galera, hoje eu vou mostrar qual sequência de swords eu escolheria hoje em dia e como eu vejo as coisas no Tibia. A partir do momento que saímos de main, você tem a opção de ir farmar em algum local e já pegar as melhores armas iniciais em pouco tempo. Mas a ideia aqui é mostrar as opções que você tem e fazer a melhor escolha para a sua situação. Você também pode começar treinando skills ao invés de ir farmar, para que fique mais fácil jogar depois. As opções que temos no level 8 são essas. Eu começaria pegando uma Broadsword, que é bem barato, cerca de 500 GP e é de duas mãos. Ou a Templar Sightblade, que é um pouco mais fraca, mas é mais barato também. Para os amantes de uma mão, eu escolheria a Spike Sword ou a Serpent Sword, que custam cerca de 1k. No level 15, se tiver alguém vendendo no market, com certeza eu compraria a Ratana, que é mais forte que a Broadsword e ainda posso usar Shield. Ela custa cerca de 500 GPs também. No level 20 dá para trocar para Two-Handed Sword ou a Twin Hooks, de duas mãos, com pouco dinheiro, cerca de 500 GPs. Agora, para quem quiser já começar usando Imbuements nível básico para caçar melhor, para quem tiver amigo Premium ou se você for Premium, eu compraria na loja a Crimson Sword, de uma mão, pelo fato dela ter os slots para Imbuement. Porém, como no começo pegamos level muito rápido, não vejo a necessidade de usar Imbuements aqui, só se você quiser sempre estar na melhor situação a todo vapor. No level 25, podemos dar upgrade para a Riverne Fang, de uma mão, ou a Crystal Sword e a Coltana de duas. No máximo você vai gastar uns 2k. Já no level 30, as coisas começam a melhorar. Dentre essas quatro opções, eu pegaria uma Havoc Blade, que tem 3 slots e ainda tem um ataque 40, que para essa faixa de level já é um número bom. E talvez pegaria uma Fire Sword também para alguma situação específica, como caçar em alguma tumba que tenha Ghost, por exemplo. A Havoc Blade custa em torno de 8k e a Fire Sword uns 4k. Mas para quem gosta de curtir o game ou for free, dá para fazer a quest da Bright Sword, que é uma espada muito boa para essa faixa de level. No level 35, você pode pegar a Black Steel Sword, fazendo a Barbarian Arena, se você for Premium Account. A de Jhin Blade nem compensa ir atrás porque é cara. Mas caso você queira upar rápido e não quer ir atrás de quest ainda, pode ficar com a Havoc Blade por enquanto, que ela dá conta do recado. No level 40, você pode pegar a Mercenary Sword, se você quiser ficar um pouco mais forte, como arma de duas mãos, custando cerca de 12k. No level 45, nem dá para pensar em pegar a Pharaoh Sword, porque é muito caro, mas dá para pegar a Dragon Slayer se você quiser ir subindo os degraus. A Dragon Slayer custa uns 15k. No level 50 em diante, eu começaria a pensar em pegar apenas armas com slots, então desconsideraria todas as armas que não possuem slots para Imbuements. Nesse caso, eu pegaria a Relic Sword, de uma mão, e no level 55 pegaria a Giant Sword de duas,
você vai gastar em torno de 25k da Relic e uns 17 da Giant. No level 60, se você quiser deixar um pouco mais forte o seu Char, pode pegar uma Mystic Blade de uma mão e a Demon Rage Sword de duas, ambas custam cerca de 35k. Notem que sempre está subindo coisa de 1 de ataque por faixa, então caso não queira trocar toda vez, pode ir trocando de uns 3 em 3 ataques, pelo menos até chegar no ataque 49. No level 65 tem a Runed Sword de uma mão, custando uns 45k, e a Berserker de duas, custando uns 40k. No level 70, se você quiser, pode alterar para Nightmare Blade de uma mão, porém ela deixa sua defesa mais fraca. Se eu fosse Sword, estaria com a Relic Sword por enquanto e continuaria com ela. Já a arma de duas mãos dessa faixa é top, mas é um pouco cara. A Havoc Blade tem uns incríveis ataque 49 com 3 imbuements de slots, porém só cai do boss da leste da Ferumbras. Ela custa mais de 1kk. Eu tenho vídeo desse boss no canal. Nesse caso, eu continuaria com a Demon Rage Sword ou a Giant Sword. Já no level 75 chega a espada que eu curto, a The Avenger de duas mãos, que é a recompensa da Poe. E ela nem é tão cara, viu pessoal? Custa cerca de 60k, mas vai depender de server para server. Ela tem os incríveis ataques 50 e é muito destrutiva, além de ter 2 slots de imbuements. Já para quem curte arma de uma mão, como eu disse que prefiro armas com slots, não pegaria a Justice Seeker por conta de não ter slots, e nem a Zumbral pelo mesmo motivo. No level 80 isso fica diferente, porque aparece a Sov, a Magic Sword. Ela é a recompensa da Annihilator Quest e tem ataque 48 sendo de uma mão, com 2 slots de imbuements. Uma excelente arma, custando até uns 300k na maioria dos servers. No level 82 temos a Blade of Corruption, que é praticamente a mesma coisa, mas prefiro a Magic. No level 100 aparece a Emerald Sword da Inquisition Quest, que é um pouco melhor, então se você tiver a oportunidade, troque de arma. A Emerald custa até uns 800k, porém, se você tiver amigos level alto, eles podem te ajudar na quest. No level 120, eu não trocaria a minha arma, porque as armas aqui só tem um slot. Aí vai de cada um, mas para quem quiser trocar, a melhor opção seria a Shine Blade, porque é de uma mão. Tem apenas um slot de imbuement, então ainda dá para você colocar algo nela, além dela te dar mais um de Skilled Sword, e ser um de ataque a mais que a Magic Sword. O preço dela hoje em dia não passa de 200k. Agora a partir daqui começam as armas que devemos pegar por serem elementos diferentes. Todas vão ser úteis praticamente. No level 200 temos a Winter Blade de gelo e a Summer Blade de fogo. Ambas são armas excelentes que você vai usar no seu dia a dia, e ambas custam cerca de 2kk. Temos também a Slayer of Destruction de duas mãos, com 3 slots, e é ataque físico. É uma arma excelente para colocar em imbuements de life, mana e crítico, custando cerca de 1.5kk dependendo do valor dos Gold Tokens. No level 220 temos a Cobra Sword, que é ataque físico também, tem o mesmo ataque da Slayer of Destruction e ainda pode usar Shield por ser uma arma de uma mão, além de te dar mais 3 de Skilled Sword, porém não tem 3 slots. Aí vai de cada um fazer a sua escolha entre arma de duas mãos ou uma. A Cobra Sword também custa cerca de 1kk e meio. No level 250 podemos pegar um Brawl Master Slayer de duas mãos e ainda te dá mais 3 Skilled Sword, custando na faixa dos 3kk. Ainda no level 250 temos a Tagraut Blade, que é uma arma fantástica de terra, sendo ataque 7 de físico e 49 de terra, te dando mais 3 de Skilled Sword e custando cerca de 30k apenas no meu server. Mas claro, depende de server para server. Mas ela é uma arma muito barata porque o pessoal anda fazendo muito boss ultimamente e dropa muito ela. E também temos a Gnome Sword de uma mão, e que é o elemento Energy, custando cerca de 50k dependendo do server, e sendo uma arma muito utilizada também. No level 270 temos a Lion Sword de terra também, porém, diferente da Tagraut, que é duas mãos, essa é uma. Então para quem curte arma de uma mão, tem essa opção também para o elemento terra, custando cerca de 3kk.
Temos também as Eldritch, que são as armas do Summer Update de 2021. Com certeza você deve trocar a sua Summer Blade pela Eldritch, que é o elemento fogo, se você tiver a oportunidade. Pelo fato dela ter os incríveis ataques 6 de físico, mais 50 de fogo. Ela é mais destrutiva que o Phantasmal Axe, que considero um dos melhores itens do jogo. Além disso, a Eldritch Claymore te fornece mais 4 de Skilled Sword e o novo sistema de Cleave, que causa dano extra em 3 monstros todos os turnos. Uma arma espetacular que ainda não foi precificada. No level 300 você deve pegar a Falcon Longsword. É uma das melhores armas de físico do jogo, possuindo os incríveis ataques 56 de 2 mãos e custando cerca de 12kk hoje em dia. E por fim, no level 400, temos a Swords Beast, começando com a Soul Cutter, de uma mão que custa cerca de 140kk e é ataque morte. Te dá mais 5 de Skilled Sword, além de ter o Life Leech de 5% e o Mana Leech de 3%. É praticamente mais um Imbuement extra de graça para você e sem limite de tempo, mesmo sendo de nível baixo. E a grandiosa Soul Shredder, custando cerca de 300kk e sendo praticamente os mesmos atributos do Soul Eater. Elemento gelo, 10 de ataque de físico, mais 47 de gelo, mais 5 de Skilled Sword e ainda te dá um extra de crítico, sensacional demais. Fora os 3 slots de Imbuements que ela possui. Com certeza é uma arma destrutiva. Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Quem quiser ver os outros vídeos falando sobre equipamentos ou outro tipo de arma, só verificar na minha playlist de tutoriais de Knights. Então se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo. Só dessa forma o YouTube entende e me ajuda. Para quem quiser comprar Tibia Coins de forma rápida e segura, só fazer o cadastro no Moedas com o meu link na descrição. E ainda você pode participar da Mega Sena Tibiana do Moedas. Eles vão sortear 25 mil Tibia Coins no final desse ano de 2021. E para quem puder, se torna membro do canal ou vire sub nas lives com a Prime, para apoiar esse conteúdo de Knights e ter acesso ao nosso grupo VIP, que ajuda na caminhada de diversos jogadores, além de ter chance em dobro nos sorteios. Então um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!